Olá, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui agora a esse estudo bíblico que estamos fazendo do livro de Apocalipse. Esse livro que foi escrito pelo apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, na Grécia, por pregar a palavra de Deus. E João faz revelações extraordinárias. Inclusive, essa palavra Apocalipse significa revelação, tá? São revelações que Jesus ele faz da igreja sobre a igreja, passado, presente e futuro. Por isso é tão importante nós estudarmos o livro de Apocalipse, tá bom? Então abra sua Bíblia aí agora em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Hoje nós vamos estudar a carta do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia. A última carta, de Jesus, a última igreja das 7 igrejas, essa é a última. Então nós vamos lê-la, vamos estudá-la, vamos meditar nela, tá bom? Antes disso, enquanto você abre aí a sua Bíblia, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te pedimos agora a tua misericórdia, a tua compaixão, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, falhas e erros. Pedimos a tua graça, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, abençoa essa gravação e aonde chegar esse vídeo, chegue salvação, chegue edificação para toda a tua igreja, meu Pai. É o que eu te peço agora de todo o meu coração e com todas as minhas forças, com toda a minha fé. Espírito Santo, venha abençoar para a honra e para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos começar então. Apocalipse 3, versículo 14. Jesus, ele diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Já falamos nos vídeos passados que esse anjo não é um anjo celestial. A palavra anjo significa mensageiro. Então, essa carta do Espírito Santo, que foi escrita pelo apóstolo João, foi direcionada primeiramente ao pastor da igreja, que deveria absorver essa carta e lê-la para toda a igreja, para toda a congregação, tá bom? Então, anjo nesse sentido aqui seria o pastor da igreja. Então essa carta chegou às mãos do pastor da igreja de Laodiceia. Foi direcionada a ele. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém. Então Jesus, ele se identifica como o Amém. O que significa a palavra Amém? A palavra Amém significa assim seja, ou seja, aquele que tem o poder, a autoridade de concretizar, ou seja, tudo que ele diz, tudo que ele fala acontece. Ele é o Amém, ele é o Sim, ele é o Todo-Poderoso. Então, Jesus se identifica nesta carta para a igreja de Laodiceia como o Amém, como o Sim, como o verdadeiro. Ele diz aqui: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus, ele se identifica aqui como o Amém, como testemunha fiel, ou seja, ele é fiel, ele não é infiel, ele é honesto, ele é correto. A testemunha fiel e verdadeira, ele é a verdade. Jesus, outra vez, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por mim. Então, a verdade é Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa
e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. Tá? Então ele se posiciona aqui, né, com autoridade. O princípio da criação de Deus não significa dizer, não vamos interpretar de forma errada essa palavra, isso não significa que Jesus ele é um ser criado, que Jesus ele foi a primeira criatura de Deus. Não, isso é uma heresia que as seitas, como por exemplo a Testemunha de Jeová prega, né, e outras, que Jesus ele foi criado. Não, Jesus ele não foi criado, Deus não pode ser criado, e ele é Deus. Quando a Bíblia diz princípio da criação de Deus, significa que através dele todas as coisas foram criadas. Ele é o verbo de Deus, né? Ele é a palavra, ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, né? Então, é errado dizer que Jesus é uma criatura ou que foi a primeira criatura. Não, ao contrário, todas as criaturas, todo o universo, toda a natureza foi criada por ele e para a glória dele. E está sob a autoridade dele, sob a administração dele, né? Ele é o Todo-Poderoso. Por que Jesus ele se identifica aqui para a igreja de Laodiceia como o Amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus? Por quê? Porque a igreja de Laodiceia era uma igreja corrupta, era uma igreja que não havia pessoas crentes, não havia pessoas salvas, não havia pessoas nascidas de novo dentro da igreja de Laodiceia. Ali não havia nenhum remanescente. Houve, por exemplo, em outras cartas que nós lemos anteriormente, Jesus falava que apontava os erros, né, das igrejas, mas sempre apontava também as qualidades, né, apontava os erros e as qualidades. Algumas não tinham erros, só qualidades. Havia igrejas que estavam corrompidas, mas dentro dessas igrejas havia pessoas fiéis. Mas a igreja de Laodiceia era a pior igreja que existia, ou seja, ali todos eram religiosos, se diziam cristãos, mas não eram. Não havia pessoas salvas dentro da igreja de Laodiceia. E eles acreditavam nessa heresia que era pregada naquela região, de que Jesus não era Deus, de que Jesus ele era simplesmente como um anjo que foi criado por Deus. Isso era uma heresia, e era por causa dessas heresias que eles acreditavam, né, que a igreja estava corrompida, a igreja estava contaminada, a igreja era fraca. Ou seja, as pessoas ali não eram salvas. Então, vamos dizer que a carta mais dura de Jesus foi justamente aquele povo que se dizia cristão naquela igreja de Laodiceia. Então, ele se identifica como o Amém, como o fiel, como o verdadeiro, como o Criador, justamente para combater aquela heresia, né? Para corrigir, para tentar, vamos dizer assim, transformar aquela igreja, para que aquelas pessoas crescem de verdade no Senhor Jesus, como seu único Senhor, como seu único Salvador, porque é impossível uma pessoa ser salva se não for pelo Senhor Jesus. Ou seja, se a pessoa não crê que Jesus é Deus, então ela não é salva. Porque está escrito, né? Quem crer e for batizado será salvo. Crer em quê? Crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. É crer que Jesus se fez carne, morreu no nosso lugar, levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições. Através dele somos justificados, através deles somos perdoados, que ele é o único Deus, o único digno de adoração. Então, se a pessoa não crê no Senhor Jesus dessa forma,
dessa maneira, como diz a Escritura, então essa pessoa não é cristã, essa pessoa não é salva. Como muitas pessoas hoje em dia dizem, eu creio em Jesus, mas eu acredito que ele foi como Buda, que ele foi como Maomé, que ele foi como Mahatma Gandhi, que ele foi como um profeta, né? Como muitas religiões dizem, que ele foi um sábio, que ele foi um iluminado, né? Então essas pessoas até creem que Jesus existiu, mas não creem que Jesus é Deus. Então essas pessoas são salvas? Não. Porque Jesus não era um simples homem ou uma simples criatura, ele é uma das pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E os três são Deus e os três são um só. É o mistério da Santíssima Trindade. Mas Jesus, ele é Deus. Então havia essa heresia, né? Todas aquelas pessoas religiosas ali da igreja de Laodiceia acreditavam dessa forma. Então isso nos faz entender que dentro de Laodiceia não existia nenhum crente verdadeiro, nenhum cristão verdadeiro, nenhuma pessoa salva. Então uma pessoa que crê em Jesus dessa forma, eu creio em Jesus, mas também creio em Maria, também creio na bruxaria, também gosto de tomar passe, também creio nas outras religiões, tudo que fala de Deus para mim é bom. Então esse tipo de pessoa são pessoas que não são cristãs, são pessoas religiosas, né, que até usam a Bíblia, que podem até usar versículos bíblicos, mas não são cristãos verdadeiros. São exatamente como era a igreja de Laodiceia. Então Jesus ele vai dizer aqui no versículo 15 o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só o que acontecia aqui com a igreja de Laodiceia. Era uma igreja onde Jesus diz que a condição espiritual deles era péssima. Péssima, era pior, ou seja, eles não eram nem crentes e nem frios, eles eram mornos. A história vai nos contar que ali na cidade de Laodiceia não havia uma água potável de excelente qualidade. Por exemplo, existiam cidades vizinhas que a água que chegava para eles era uma água quente, eram águas termais de excelente qualidade, era água quente, né? A água quente, ela é uma água boa, ela é termal, ela tem muita utilidade. E existiam outras cidades que a água que chegava ali eram águas minerais, era água que vinha da montanha, era uma água fresca, era uma água fria, uma água excelente também. Então o que acontecia? A água que chegava ali na cidade de Laodiceia não era nem quente e nem fria, era uma água morna. Era uma água que quando chegava ali na cidade, ela chegava morna, ela chegava barrenta, ela chegava suja. E quando uma pessoa bebia, né, se alguém de fora, por exemplo, bebesse aquela água morna e até suja, essa pessoa imediatamente vomitava a água. Era uma água ruim, né? Era difícil adaptar-se com aquela água, porque ela não era nem fria e nem quente. Não era de boa qualidade. Então, Jesus ele compara a igreja de Laodiceia justamente com as águas mornas, ruins, péssimas, que havia na cidade de Laodiceia. E trazendo para o sentido espiritual, o que significa hoje uma igreja quente, uma igreja fria, uma igreja morna? Ora, uma igreja quente é uma igreja fervorosa, é uma igreja que ora, é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja que se arrependeu do pecado, é uma igreja que tem ódio do pecado, ódio do mundo, que não se mistura com o mundo, é uma igreja que é fiel às escrituras,
que obedece à palavra de Deus, que vive na justiça, né? É uma igreja salva, é uma igreja que nasceu de novo, é uma igreja que dá frutos bons. Então isso é uma igreja quente. E o que é uma igreja fria ou uma pessoa fria? É aquela pessoa que se diz ateu, né? Quantas são as pessoas que, não, eu não creio em Deus, eu sou ateu, eu não creio em nada. Então essa pessoa é fria. Então Jesus, ele vai dizer aqui pra gente, ele fala assim, olha, conheço as obras de você, que você realiza. Né? Então ele vê tudo, né? Que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera, ou seja, é melhor aos olhos de Deus, é melhor a pessoa ser incrédula. É melhor a pessoa se dizer ateu de uma vez do que ser um falso crente. Ou seja, aos olhos de Deus, o religioso, o falso crente, o falso cristão, aquele que diz crer em Deus, mas vive uma vida totalmente corrompida, vive no pecado, na sujeira, na imundícia, né? Não crê, não é fiel às Escrituras, então essa pessoa para Deus é morna, porque ela não é nem quente e nem fria, ela é morna, ela é religiosa. Então o pior tipo de pessoa que existe são as pessoas mornas. São aquelas pessoas que vivem frequentando a uma igreja que se diz evangélica, que se diz católica, protestante, né? A pessoa que se diz cristã, né? Até anda com a Bíblia, até diz ter fé em Deus, mas essa pessoa nunca se arrependeu dos seus pecados. Essa pessoa nunca foi lavada no sangue de Jesus, não nasceu de novo, não tem boas obras, não tem frutos. Sabemos que não são as obras que salvam, né? Que nós somos salvos pela graça de Deus, mas um salvo vai produzir bons frutos e o morno não vai produzir bons frutos. O morno é aquelas pessoas que praticam heresias, né? Que não creem em Jesus Cristo como Deus verdadeiro, como Senhor e Salvador, certo? Então, essa era a situação da igreja de Laodiceia. E hoje em dia, infelizmente, existem muitas igrejas. Você vê que hoje em dia existem igrejas que se diz cristãs, aonde se aceita o casamento de homossexual, se aceita o homossexualismo. Existe até igrejas aonde os pastores são homossexuais, aonde as pastoras são homossexuais, igrejas aonde se admite o pecado, igrejas aonde mescla o santo com o profano, aonde chega ao ponto até de cantar músicas seculares, músicas mundanas dentro da igreja, dizer que estão adorando a Deus, né? Aquelas igrejas liberais que aceita tudo, né? Aceita tudo, tatuagem, piercings, que quer agradar todo mundo, que quer viver na moda, né? A roupa apertada, a roupa curta, a sensualidade. Então essa é a igreja de Laodiceia. Assim são as pessoas de Laodiceia. Aquelas igrejas onde transforma o local de reunião dos irmãos. Você já vê ali todas as paredes pintadas de preta, jogos de luzes de todas as cores. Fazem como uma boate, como, sabe, é terrível, é terrível. Já não tem as características de uma igreja sã, saudável, aonde misturou o evangelho verdadeiro e puro com o evangelho da prosperidade, o evangelho motivacional, né? Os coaches hoje, que até fala de Deus, mas só fala da riqueza, da prosperidade, do motivacional, enfim, já não se fala do céu, já não se fala do inferno, já não se fala da vida eterna, já não se fala da santidade, da pureza, já não se prega o evangelho, a sã doutrina. Então essa é a igreja de Laodiceia, e desgraçadamente cada dia está pior. Você vê aí líderes religiosos que vivem no alto luxo, helicópteros, mansões, roupas de grife, viagens, tudo com o dinheiro dos dízimos, das ofertas das pessoas,
dando mau testemunho, se envolvendo com políticas corruptas, se envolvendo com escândalos, se envolvendo com falcatruas, né? Líderes religiosos que vivem com amantes, vivem nas drogas, na prostituição, né? Na idolatria, com falsas profecias, com heresias, com falsas manifestações do Espírito Santo. Então essa é a radiografia da igreja atual, infelizmente. Então esse tipo de igreja era exatamente como era a igreja de Laodiceia. Por isso Jesus disse: vocês não são frios e vocês não são quentes, vocês não são ateus e nem fiéis, vocês são mornos. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu já estou para vomitar, eu não estou aguentando vocês falarem do meu nome, mas não tem nada a ver comigo. Igrejas que colocam a Bíblia ali em cima do púlpito, que colocam o nome de Jesus, mas que não são cristãos verdadeiros. Então essas pessoas nunca foram salvas, não estão salvas, e se não se arrependerem, não serão salvos. E não sou eu que estou dizendo, você pode dizer: ah, mas você não está julgando. Eu não estou julgando ninguém, eu não estou falando o nome de ninguém, não estou apontando o nome de ninguém, mas é a própria palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus. Hoje em dia, tem pessoas que só de você pregar da forma que eu estou pregando, tem pessoas que falam assim: não, você está julgando, você está tirando pedra. Então essas pessoas que falam assim são Laodiceia. São Laodiceia, porque elas não querem mudar, elas não querem se converter, elas não querem se arrepender, elas querem viver no pecado e não querem que se fale nada. Ela quer um evangelho light, ela quer o evangelho porta larga. Mas Jesus falou que a porta larga conduz à perdição. A porta que conduz ao reino dos céus é estreita, é apertada. Então, meu amigo, tome muito cuidado, analise a sua vida. Analise a igreja que você está frequentando. Se você está frequentando uma igreja desse tipo de igreja como Laodiceia, sai correndo daí, sai fora. Se arrependa se você está vivendo dessa forma, se você está sendo uma pessoa morna, e busque uma igreja cristã verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que confronta o pecado, uma igreja que prioriza a pregação do verdadeiro evangelho, uma igreja quente, fervorosa, tá? Como era, por exemplo, a igreja de Esmirna, que já estudamos sobre ela aqui nos vídeos passados, tá certo? Vamos continuar lendo. No versículo 17, Jesus ele diz assim: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que coisa forte. A igreja de Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era uma cidade próspera. Então as pessoas ali tinham dinheiro. Então a igreja de Laodiceia era uma igreja financeiramente próspera. Os membros da igreja de Laodiceia eram membros prósperos materialmente falando. E eles falavam assim: bom, olha, tá vendo aí, ó? Olha a minha casa, olha a minha roupa, olha o ouro que eu tenho, olha as pedras preciosas, tá vendo? Deus é comigo, eu sou abençoado, porque olha a minha vida financeira como está. Meu amigo e minha amiga, o verdadeiro cristão não é medido pela casa, pela roupa, pelo carro, pela posição social, pelo luxo que vive. Muitas vezes você vê aí pastores, membros, artistas que se dizem cristãos, ricos, né, milionários. Deus me abençoou muito, olha só o tanto de dinheiro que eu tenho, olha a minha casa, olha o meu carro, olha a minha roupa. Isso não significa nada. Isso porque Esmirna era uma igreja fiel e era pobre.
Eu não estou dizendo que o cristão ele tem que ser pobre, que só os pobres serão salvos. Não. Existem ricos humildes, existe ricos fiéis a Deus, santos também. Então, o parâmetro para a salvação, os frutos não são os materiais. Você vê que existem igrejas hoje em dia, principalmente as neopentecostais, onde se prega a teologia da prosperidade. Você chega ali, só se fala de dinheiro. Você sai dali com 2, 3, 4 envelopes e eles vão falar assim: você vai trazer seu dízimo, você vai fazer o seu voto, você vai fazer o seu pix, você vai fazer o seu sacrifício, você vai trazer aqui no altar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Do começo ao final só se fala de dinheiro e materialismo. Essa é uma igreja falsa. Essa é Laodiceia. Porque o pastor, o líder, o bispo, o apóstolo, quem for, não importa o título que tenha, pode ser uma igreja grande, luxuosa, com templos, muito rica, uma igreja rica que tenha rádio, televisão, que tenha muitas catedrais, que tenha... A igreja de Laodiceia era assim. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Mas olha só o que Jesus diz aqui, versículo 15. Versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Deus vê a roupa, o carro, o dinheiro, o ouro, a prata? Não. Deus vê os frutos espirituais. Deus vê, então você não tem que se comparar com ninguém. O verdadeiro cristão é aquele que nasceu de novo, que é quente espiritualmente. Tá bom? Então, tome cuidado, tá certo? Vigia. Ele vai dizer aqui que a igreja então de Laodiceia era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Então, essa igreja não recebeu nenhum elogio de Jesus, somente críticas. Não havia ninguém salvo aí, não havia ninguém fiel aí, nenhum remanescente, nenhum sequer. Estavam todos condenados, estavam todos perdidos. E Jesus ele vai dizer aqui no versículo 18: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes blancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Então, Jesus ele está dando aqui um conselho para que a igreja de Laodiceia se arrependa. Um conselho para as igrejas de hoje, para os líderes religiosos, para os membros de hoje, bispos, pastores, obreiros, apóstolos, membros, profetas, não interessa o título que você se dá, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus, se arrependa das suas más obras, se arrependa dos seus pecados. Jesus ele vai dizer aqui: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Esse ouro não é o material, é o ouro espiritual, né? A salvação, o Espírito de Deus, a graça de Deus. Busque isso. Isso vale mais do que ouro e prata. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua saúde. De que vale você ter carros, casas, empresas, negócios, né? Existem igrejas aí muito ricas, líderes religiosos muito ricos, são dos homens mais ricos do Brasil e do mundo. Andam de avião, de jato, de helicóptero, tem bancos, tem empresas, tem hospitais, carros de luxo, mas de que adianta quando essa pessoa morrer, a sua alma irá para o inferno por pregar o falso evangelho? De que adianta você receber milagres se você não tem a salvação?
Jesus ele diz aqui: te aconselho, compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Então a verdadeira riqueza é a espiritual, não a material. Compre vestes brancas para se vestir. O que são as vestes brancas? É a pureza, a santidade. Se arrependa dos pecados, peça para que Jesus te lave e ande na pureza, ande na justiça. Isso são as vestes brancas, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Você sabe uma curiosidade? Na cidade de Laodiceia, eles tinham lá um remédio, como uma pomada, era um tipo de colírio que eles vendiam, era muito famoso para os olhos, para as pessoas que tinham problema nos olhos, ferida nos olhos. Então Jesus ele vai até falar, né? Eu te aconselho que você compre esse colírio, né? Para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. E esse colírio é a palavra de Deus. Você deve orar, você deve pedir ao Espírito Santo: Senhor, fala comigo. Quando você for ler a Bíblia, esvazie a sua mente, seu coração. Esqueça as más doutrinas, as falsas doutrinas, as heresias que pregaram para você nas seitas, nas falsas religiões, e leia a Bíblia, que é pura e verdadeira, porque aí os seus olhos vão ser purificados pelo colírio do Espírito Santo, pelo colírio da palavra de Deus, e você poderá ver então, de fato, que Jesus é o Senhor, é o Rei, é o Salvador, é o único digno de toda honra, glória, louvor e majestade. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. Então o conselho aqui é, Jesus está falando aqui, ó, eu amo vocês. Por mais que era uma igreja totalmente, né, errada, Jesus falou: ainda assim eu amo vocês e quero dar uma chance para vocês antes que seja tarde. Se arrependa. Seja você bispo, pastor, obreiro, apóstolo, diácono, profeta, não importa o título, a hierarquia que você tenha dentro da igreja, a quantidade de anos que você seja evangélico, protestante, católico, religioso, não interessa. O que Jesus ele diz aqui é: se arrependa, seja zeloso e arrependa-se. Se você fazer isso, se você se humilhar e dizer: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor, então Jesus ele vai te perdoar, vai te purificar, vai te dar o colírio, vai te dar vestes brancas, vai te dar um novo coração e você será salvo. A chance, mas enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de se arrepender, só que depois que morrer aí já é tarde. Quem morrer dessa forma aqui como a igreja de Laodiceia, essa pessoa está condenada à eternidade no lago de fogo e enxofre. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus ele está tocando na sua porta. Na sua porta, ele está falando com você. Olha, abre a porta, abre o seu coração. Deixa esse orgulho de lado. Reconheça que você estava praticando heresias. Reconheça que você está no pecado. Reconheça que você está condenado ao inferno. Abra a porta. Porque aí Jesus ele vai entrar. Ele vai entrar e ele vai te salvar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Será que você está conseguindo ouvir a voz de Deus nesse momento? Eu não sei o seu coração, mas Deus ele sabe.
No versículo 21 ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quer dizer, se você se arrepender, quem é o vencedor aqui? O vencedor aqui é aquele que se arrependeu. O vencedor aqui não é aquele que tem muito dinheiro, porque a igreja de Laodiceia era desgraçada e tinha muito dinheiro. Não. O vencedor aqui é o cristão fiel a Deus, o verdadeiro, né? Então aí você vai poder entrar no céu e passar a eternidade com Jesus na glória. E ele termina aqui essa carta para Laodiceia dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igrejas. Igrejas não é placa, denominação, templos, paredes de pau, de pedra, templos feitos por mão, não. Igrejas são pessoas. Pessoas. Ele diz: quem tem ouvidos. Muitas pessoas não têm ouvido. Muitas pessoas escutam, leem, mas continuam na prática do erro. Então essa pessoa não tem ouvidos. Essa pessoa não quer se render. E ele diz: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, terminamos aqui a carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Então, o que devemos fazer agora? Cada um analisar a sua vida, comparar com o que o Espírito Santo nos falou, e se você tem que se arrepender, se arrependa. Termina o vídeo agora, vai para um lugar, vai para um quarto, para um banheiro e coloca a sua cara no chão, clame a Deus, se humilhe diante de Deus, peça a Ele o verdadeiro arrependimento. Se você está dentro de uma igreja falsa, uma igreja que só fala de dinheiro, que só prega a teologia de prosperidade, onde os seus líderes são milionários, são falsos profetas, sai daí, busque uma igreja verdadeira, urgentemente. Porque a igreja de Laodiceia estava condenada. Jesus estava dando uma chance e Ele está dando uma chance para todos aqueles que creem, os que têm ouvidos. Tá bem? Então tá bom, queridos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, escreve aí nos comentários. Tem meu WhatsApp aí, você pode entrar em contato comigo também. Estamos aqui para te ajudar, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Copia o link desse vídeo, mande por WhatsApp para os seus amigos, seus colegas, os seus familiares. Coloca lá no Facebook para que outras pessoas possam ver. Coloca o link no Instagram, enfim. Vamos pregar o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, porque é poder de Deus. A gente não tem que estar preocupado com o que as pessoas vão falar, mas preocupado em falar a verdade, em agradar a Deus. Quem ama de verdade, você vê que Jesus, você vê aí, o verdadeiro amor é aquele que prega forte, aquele que prega duro, aquele que repreende, que exorta. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, né? Ele diz aqui, ó, olha que forte isso aqui. Deixa eu ler aqui para vocês novamente. Olha só o que Jesus ele diz aqui. No versículo 19, eu repreendo e disciplino aqueles que amou. Amou. Então, quem ama, repreende, disciplina, exorta. Aquele que não fala a verdade, que esconde a verdade, então esse não te ama. O pastor, o pregador, que não prega dessa forma aqui, não está pregando a verdade. É um falso profeta, é aquele pastor que só prega a palavra, Deus vai te abençoar, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai te fazer rico, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus vai te isso, Deus vai te... E não confronta o erro. Esse pastor não é um pastor verdadeiro. Não é, ele não te ama. Quem fala dessa forma não ama, porque ele só está interessado em te agradar, em ter muitos adeptos dentro da sua igreja, para receber os dízimos e as ofertas. É um falso profeta. O verdadeiro pastor é aquele que te repreende porque ele te ama, porque quer te ajudar.
tá bom? Ficamos por aqui então. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.